A paz do Senhor Jesus, me chamo Luciano Ribeiro e vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos nesse trimestre, é uma série de lição que tem por título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já estamos na lição de número 5, que tem por título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Essa lição será ministrada no dia 2 de novembro de 2025. E nessa introdução aqui dessa aula é muito interessante para a gente falar um pouco sobre o que é alma. Nas lições passadas a gente aprendeu muito sobre o corpo, exceção da lição de número 1, que a gente fez uma lição falando do corpo, da alma e do espírito de forma bem genérica, né? E agora a gente vai começar a se aprofundar. Então falamos bastante do corpo. Tivemos aí pelo menos 3 lições falando sobre o corpo. E agora, de forma específica, vamos começar a tratar da alma. Alma, no grego, se pronuncia psique, que quer se referir ao homem interior, aonde está contido os sentimentos, o desejo, a vontade. Então, para que essa aula fique já de forma inteligível, é bom a gente entender isso. Que quando nós falamos de alma, estamos falando de um ser que é dotado de desejo, de vontade, de sentimento, de escolha. Isso faz o ser humano diferente dos outros seres, que Deus somente disse haja. O ser humano Deus formou do pó da terra e soprou. E o texto diz, a partir daí eles foram feitos alma vivente. Então a partir daí a gente passou a herdar a imagem e a semelhança de Deus, no sentido de ter sentimento, de ter o poder de decidir e de fazer escolha. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus dentro desse reflexo do pó da terra. Nós vemos a terra e temos essa conexão direta do céu, a alma e o espírito. O grande comentarista e pregador Antônio Gilberto, ele fala que a alma e o espírito são distintas, mas estão tão entrelaçados que não tem como a gente fazer uma distinção clara quando Deus sopra. Ou seja, Deus soprou, o homem foi feito alma vivente e também recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito, né? O Espírito que os mantém em contato com o mundo espiritual. Então a gente vai focar bem na questão da alma. A gente vai ver que Adão foi chamado assim alma vivente porque ele era diferente dos outros seres. Adão, para ele que foi dado o poder de governar sobre o jardim, de lavrar a terra, ou seja, tinha inteligência para fazer isso, para colocar nome nos animais, ou seja, ele tinha inteligência, tinha sabedoria, poder de escolha, poder de decisão para poder fazer isso. Até quando o próprio Deus disse para que ele não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha a escolha de tocar, contanto que acabou tocando. Então, quando nós somos feitos alma vivente, quando nós falamos de alma, nós estamos falando disso. A sede das intenções, a sede dos pensamentos, a sede das emoções, a sede das decisões. Então é sobre isso que a gente vai aprender, a parte imaterial. A primeira parte imaterial, a gente está falando da alma. O texto áureo diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, verso 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e de paz. Então aqui a gente vê que nós devemos se preocupar não somente com o corpo, mas também com a alma. Como eu disse, a palavra alma vem do grego psique. A gente vê que isso até é uma junção de palavras que formam o que nós conhecemos hoje como psicólogo, psicanálise, ou seja, são matérias, são áreas de estudos até da medicina que estudam a alma, a doença da alma, a doença dos pensamentos, a doença dos sentimentos do homem. E Deus, ele é poderoso para, assim como ele
cura, como ele sara o corpo, ele também sara o nosso psicológico, nossa psique, a nossa mente, a nossa alma. Nós temos que lembrar que o corpo é temporário, mas a alma ela é eterna. Jesus mesmo, ele mandou cuidar, né, da alma, né? Ele deixou isso claro quando ele fala que a gente tem que temer aquele que tem o poder de matar a alma e lançar no inferno, não somente a alma, como também o corpo. Então hoje a gente vai mergulhar para poder entender o que é a alma, segundo as Escrituras, quais são os atributos e funções da alma e como ela se relaciona com Deus e com o próximo. Então fique conosco nessa aula, nos acompanhe, nós vamos mergulhar nisso, nós vamos entender um pouco mais esses pontos da nossa alma, a alma do homem, como é importante, como é fundamental, como Deus usa também o homem através da alma, né? Como ele fala para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, adoradores, corpo, em espírito, o espírito do homem, que entra em contato com o Espírito de Deus, e em verdade, a verdade ou a mentira, a escolha está na alma. Então nesse texto aqui, nessa passagem que Jesus fala com a mulher samaritana, Jesus está deixando ali claro o corpo, a alma e o espírito, e nós vamos focar na alma, na psique humana. Primeiro tópico, atributos da alma. Primeiro subtópico, de volta ao Gênesis. Então, quando nós voltamos ao livro de Gênesis, vemos, né, de forma bem clara que o diferencial do ser humano para todas as outras criaturas, né? Porque em Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou os seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o segredo da existência humana está aqui. O corpo veio da terra, a alma veio do sopro de Deus, como falamos na introdução. Champlin, ao comentar sobre esse versículo, ele diz que o ser humano ele é completo, moralmente responsável. Ele diz que o sopro de Deus conferiu ao homem não apenas a vida biológica, mas também a consciência, a emoção e a vontade. Ou seja, quando Deus soprou, ele colocou dentro do homem a capacidade de pensar, de sentir, de escolher atributos que formam o que chamamos de alma racional e moral. Por isso que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Assim como Deus tem vontade, razão, sentimento, o homem também possui, mas de forma, claro, limitadas essas faculdades mentais. Então a primeira razão que nós encontramos, a primeira menção, na verdade, de semelhança de Deus no homem que nós encontramos é quando a gente vê Adão tendo razão e inteligência, quando ele começa a lavrar a terra, quando ele começa a colocar nome nos animais. O comentário de Champlin sobre essa passagem, ele diz que isso mostra o domínio intelectual e moral do homem sobre a criação. Também mostra que a vontade e a moralidade, quando Deus dá ordem de toda árvore comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, é que nós vemos que a alma humana é dotada de livre-arbítrio, ou seja, Deus não criou o homem de forma robótica para ele não ter escolha. Deus deu livre-arbítrio, por isso ali havia a árvore do bem e do mal. Muita gente pergunta e até fala isso: se Deus sabia que o homem poderia pecar, por que ele não tirou a árvore? Porque o homem é dotado de livre-arbítrio, o homem foi criado livre. Então, liberdade é você ter direito de escolher o bem e o mal. Liberdade é você ter esse direito de escolher o que você quer, porque cada um vai cumprir as consequências daquilo que escolheu. Se você escolheu a parte mal, você vai colher o mal. Se você escolheu a parte boa, você vai colher a parte boa. Como o próprio Deus fala com Moisés, ele diz para que ele dissesse ao povo o que o povo queria escolher, se a bênção ou se a maldição. Então o ser humano ele é dotado de livre-arbítrio, de escolha, e isso vem da nossa alma. Por causa da nossa alma, nós somos racionais e morais e dotados de vontade. Somos dotados também
de emoções e de afetividade. Isso aqui mostra que quando Adão, né, vê que Deus criou Eva através de sua costela, ele declara, né, agora ela é osso do meu osso, é carne da minha carne. Essa foi a primeira declaração, né, poética que alguém poderia fazer para outra pessoa. Foi Adão fazendo para Eva. E por que ele fez isso? Porque ele ficou emocionado, nós somos resultado de emoção. E afetividade, ele se afetivou ali com Eva, porque como Deus viu, não era bom que o homem estivesse só. Adão, ele sentia essa necessidade de se relacionar com outras pessoas. Então a alma me dá a capacidade de escolher, de me emocionar, de decidir, de ser alguém moral, de ter vontade. E a alma, ela também me impulsiona a querer me relacionar com outras pessoas. E foi mais ou menos isso que aconteceu no Éden, quando Deus viu que o homem estava só, quando ele cria uma disjuntora, ele declara, agora essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Então, o que podemos dizer? Que a alma humana tem três principais atributos: pensar, intelecto, emoção, que é sentir, e vontade, que é decidir. Então esses três aspectos mostram o quão criativo Deus foi, né, em nos dar essa alma, esse poder, essa capacidade, e que isso deve refletir a imagem de Deus em nós. Por isso que nosso pensar, nosso sentir, nosso decidir deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Sempre ele chega a dizer também, comentando sobre esse versículo, ele diz: o homem é a síntese entre o céu e a terra. Possui corpo formado do pó e alma que reflete o fôlego divino. Por isso é capaz de entender o mundo físico e ao mesmo tempo perceber o mundo espiritual. Então, aqui a gente vem de uma aplicação prática que nos fala que a alma é o centro da nossa consciência e decisão. Então, o estado da alma determina o rumo da vida. Por isso precisamos alimentar com a palavra, santificá-la em oração e protegê-la das más influências que distorcem o caráter que Deus colocou em cada um de nós. Então, cuide do corpo, cuide também da alma, lembrando esses três aspectos fundamentais da alma, três atributos fundamentais da alma: pensar, intelecto, sentir, emoção, vontade, decisão. Segundo subtópico, entre o espírito e o corpo. Então, tem um texto aqui de Lucas capítulo 1, verso 46 e 47, que diz: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. O que é a alma? Nesse texto aqui, o comentarista Ezequiel Soares, ele deixa isso aqui claro, que, ou melhor, Silas Queiroz, comentarista Silas Queiroz, ele diz aqui que a alma é o elo que une o espírito e o corpo, ou seja, está entre o espírito e o corpo. O espírito é a parte mais profunda do homem, o corpo é a parte de ação, é a parte física, e o espírito é que faz a ligação entre a alma e o espírito. Ele é o elo que conecta, né, os dois. Segundo Champlin, a alma é o centro da vida psicológica, o lugar onde residem as emoções, vontade e intelecto. Ele é o eu consciente, o assento da personalidade humana. E pela alma que expressamos nossos sentimentos, nossas escolhas e raciocínio. Quando amamos, sentimos, decidimos e pensamos, estamos operando no nível da alma. Então, basicamente, o que Champlin está dizendo é que o espírito, ele faz com que o homem se relacione com Deus. Então, quando o espírito do homem se relaciona com Deus, a alma decide sentir essa presença de Deus, e o corpo que toma a decisão, que manifesta de forma física. Há muitos questionamentos, principalmente entre pessoas que não são pentecostais, né, sobre algumas manifestações nos cultos, onde muita gente chega a dizer que é pura emoção,
é puro sentimentalismo. Mas quem está cheio da presença de Deus, o corpo expressa, porque a alma se enche do poder de Deus, o espírito se enche do poder de Deus, que transmite isso para a alma, aonde está sentimento, vontade e decisão, que transmite para o corpo, onde é o estado físico, o estado que se move, a ação do corpo. Então é lógico que quem está sentindo a presença de Deus, o poder de Deus, não fica apático, ele sente, se manifesta de alguma forma. E nesse cântico aqui de Maria deixa bem claro isso, uma distinção entre espírito e alma. Ela fala, né, da alma engrandece o Senhor e o espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela menciona essas duas partes que são distintas, mas estão trabalhando em conjunto. O espírito dela se alegra porque reconhece quem é Deus, e a alma dela expressa esse louvor com emoções e com palavras. Isso mostra que a verdadeira adoração não é só racional, nem apenas emocional. Ela se envolve em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Então, para ficar bem claro, o espírito é o canal da revelação, a alma é o canal da decisão e o corpo é o canal da ação. E assim que o homem ele é cheio e impactado pelo poder de Deus, que a nossa alma engrandeça ao Senhor, que o nosso espírito se alegre nele todos os dias e que as nossas emoções, pensamentos, vontades estejam alinhados com a vontade de Deus. Essa é a verdadeira adoração, e Deus, o Pai, procura os tais que adoram em espírito e em verdade. Então, essa é a explicação desse subtópico entre o corpo e o espírito. Está a alma, a psique, o eu consciente, a parte vivente do ser humano está na sua alma, onde está contido suas emoções, suas decisões, suas vontades, seus sentimentos, entre corpo e o espírito. Terceiro subtópico, a alma abatida. Tem um texto em Salmos 42, verso 5, que diz assim: porque está abatida a minha alma e porque te perturbas em mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. A alma, como vimos na lição, nos tópicos anteriores, né, fala do centro das emoções, da razão, da vontade, e nela que sentimos alegria, amor, medo, esperança ou desânimo, né? Exatamente isso que o Salmo 42 está falando, sobre uma alma que sofre, sobre uma alma em sofrimento, sobre uma alma que está perturbada, está sentindo o peso da distância espiritual e da angústia anterior. O salmista não está falando aqui de outra pessoa, está falando consigo mesmo, está falando dele. Está falando dele para ele. Está dizendo: porque está abatida, ó minha alma. Essa frase revela consciência espiritual e emocional. Ele percebe que dentro dele há uma luta, né? Há uma batalha entre fé e o desânimo. Champlin chega a comentar sobre isso. Ele diz assim, que o salmista está retratando o conflito entre a fé e o sentimento humano. Ele comenta: a expressão alma batida mostra o estado psicológico do crente em meio às provações, quando a alma sente falta da presença sensível de Deus. Não é que Deus esteja ausente, mas é que a alma abalada pela circunstância perde a percepção do favor e da mão do Deus Todo-Poderoso, né? E o salmista aqui, o que ele está sentindo, ele diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. E essa sede que o salmista está dizendo aqui é o desejo, não por estar no templo, não um desejo religioso, mas é um anseio pela comunhão verdadeira e pelo poder de Deus que invade o espírito, a alma e se manifesta no corpo. Então Champlin também observa algo aqui muito legal. A profunda necessidade que a alma tem de Deus. Quando essa comunhão parece distante, a alma enfraquece, se entristece e entra em
crise. Então hoje a gente vê muitas pessoas que estão em crise espiritual, estão em crise da alma, porque estão percebendo uma distância de Deus. A alma, ela tem um vazio que somente Deus tem o poder e a capacidade de preencher. E como ele está sentindo essa falta do Espírito de Deus, essa falta do poder de Deus, ele mesmo dá a resposta para si, porque ele é uma alma consciente, ele está falando consigo mesmo. Ele diz assim: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. O salmista não nega a dor, mas ele enfrenta com verdade de que Deus continua presente e digno de louvor. O mesmo tema aparece também no Salmo 51, quando Davi ele expressa o arrependimento. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa palavra coração, muitas vezes, ela é confundida com a alma, né? Ou uma colocação melhor, não que ela é confundida, mas é o que se entendia na época, quando a gente lia na Bíblia a expressão coração, na verdade está se referindo à alma. No coração não tem nada além de sangue, né? O coração é um músculo que bombeia o sangue para todo o corpo. Então as emoções, o sentimento não está no coração, mas sim na alma. Aqui a gente vê o salmista pedindo essa restauração da alma, quando o Espírito o renova no interior. Ele diz: renova, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi queria não somente apenas o perdão, mas também um espírito voluntário, alegre, uma alma que se alegrasse na presença dele, que devolvesse aquela vitalidade e o prazer em Deus que o pecado acabou roubando por conta daquela situação. No Salmo também 84, verso 2, está escrito: a minha alma desfalece e anseia pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Perceba aqui novamente que nesse verso, nessa declaração do salmista, há uma conexão, há uma ligação entre o corpo e a alma e o espírito, todos desejando a presença poderosa do Deus Criador, do Deus infalível, do Deus soberano em todas as coisas. Quando ele se afasta, quando o homem se afasta, quando o salmista se afasta, ele sente um vazio, né? Por isso que ele clama por se aproximar, para poder encontrar novamente descanso e conforto para a sua alma. Portanto, aprendemos que a alma abatida não é um sinal de fraqueza espiritual, mas sim uma expressão da humanidade diante de Deus, para mostrar que nós somos homens, somos falíveis, e o nosso homem interior, nossa alma, às vezes vai se abater, porque vai encontrar o vazio, vai perceber o vazio de Deus, a fome e a sede de justiça, a fome e a sede por querer conhecer e se envolver mais com Deus. Essa expressão da humanidade diante de Deus, ela mostra que o segredo está não em permitir o abatimento, mas sim em lembrar que Deus, ele é poderoso e vai continuar nos abençoando. Por isso a gente deve esperar nele. Ele diz: espera no Senhor. Então, para concluir, tem mais um comentário de Champlin sobre esse Salmo 42. Ele diz assim: a alma que se volta para Deus, mesmo em meio à dor, transforma o sentimento em adoração. E que nós possamos ser assim e entender que nem sempre vamos ter o sim de Deus, nem sempre tudo que eu quero, tudo que eu desejo, eu vou ter. Mesmo quando a minha alma estiver abatida, eu tenho que entender, eu devo esperar, ou seja, eu tenho que falar comigo mesmo que eu tenho que tomar uma decisão pela minha alma. Eu tenho que esperar no Deus da minha salvação, que não me abandona, que não me desampara. Ele tem um remédio perfeito, a medida exata para preencher a nossa alma e nos deixar por completo. O apóstolo Paulo mesmo fala isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando de uma alma que entende o que é estar satisfeita. Ele diz assim: sei ter muito, como também não sei ter nada. Sei estar alegre, mas também sei o que é estar abatido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendemos com Paulo isso, que a alma farta, a alma cheia, a alma saciada,
é uma alma que espera em Deus. Então tome essa decisão, espere em Deus. A síntese diz assim: a alma é a sede das emoções, da razão, da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Então eu espero que esse primeiro tópico seja uma bênção para a tua vida, seja esclarecedor de forma abençoada para você. Esse é o nosso primeiro vídeo, a primeira parte. Nos acompanhe que teremos mais partes ao decorrer da semana. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.